Mateus, capítulo 5, verso 27 ao 30. Você que está em casa, acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. A versão que nós utilizamos é a Revista Atualizada, traduzida pela Sociedade Bíblica do Brasil em 1993. E diz assim a palavra do Senhor: Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Vamos ler novamente o verso 28, que diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Senhor, aplica a tua palavra em nossos corações. Que nessa manhã, Senhor Deus, a tua palavra possa ser viva e eficaz em nossas vidas, e assim nós possamos ser transformados por ela. Em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem para a nossa meditação nessa manhã é a extrema pecaminosidade do pecado. A extrema pecaminosidade do pecado. E como nós já estamos falando e meditando, e convém reforçar nessa manhã, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, em seu Sermão do Monte, ele apresenta dois pontos de vista. Em todo o Sermão do Monte, ele está apresentando dois pontos de vista àquele público que está assistindo e nós que estamos lendo aqui e meditando. De um lado, o nosso Senhor Jesus Cristo apresenta os fariseus e os escribas, que era a voz teológica, era a voz doutrinária da época. E para o nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa a dizer que aquele grupo de homens, eles estavam reduzindo a amplitude da lei a um mero, meus irmãos, apego a um código penal. Os fariseus reduziam essa amplitude da lei para uma mera observação penal do que estava acontecendo à sua volta. Os fariseus e os escribas abrandaram e reduziram o aspecto da lei de Deus, da lei moral, ao ato consumado, aquilo que estava sendo consumado. Eles começaram a ensinar e a mostrar que a transgressão à lei somente é verificado quando o ato era praticado. E isso o Senhor Jesus Cristo coloca no verso 27, quando ele fala o seguinte: Ouviste que foi dito, não adulterarás. A visão dos fariseus e os escribas era o seguinte: pratique que você vai estar sancionado às leis. Do outro lado temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai na contramão do pensamento dos fariseus e dos escribas. Cristo começa a salientar o papel do coração no peso das nossas ações. O lugar no coração, aquilo que está no coração. O verso 28 vai dizer o seguinte: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Para nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a lei não se aplica apenas às ações do homem, aquilo que é visível, aquilo que é feito, mas a lei de Deus penetra os anseios, aos desejos, aos anelos do coração do homem, e lá no coração nós já somos culpados, mesmo sem praticar tais atos.
Para o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, o pecado de concupiscência é tão grave quanto a prática do pecado. Jesus, mais à frente no seu ministério, ele declara o seguinte: ele declara que do coração do homem procede os maus pensamentos. Em Jeremias, capítulo 17, verso 9 e 10, Jeremias 17, verso 9 e 10, o profeta diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Meus irmãos, o ensino de Jesus mudava tudo o que era ensinado naquela época, tudo o que era dito pelos fariseus, tudo o que era dito pelos escribas. O nosso Senhor Jesus Cristo colocou os fariseus e os escribas em uma situação difícil, porque ao falar isso, Jesus chega para ele e fala que todo o ensinamento estava errado. Para eles, os fariseus, enquanto não se tornassem culpados, eles eram inocentes, estava tranquilo. Enquanto o sacerdote não se reunia para mostrar a culpabilidade, eles estavam tranquilos. O ensino de Jesus mostrava para aquela geração e para nós também, que eles não conheciam apropriadamente a lei de Deus, que eles desconheciam o que o Senhor tinha estabelecido sobre a nação. Nenhuma lei, meu irmão, pode ser olhado de uma forma isoladamente. Não podemos pegar a lei de Deus e isolá-la do seu contexto. Se nós formos lá em Êxodo capítulo 20, verso 14, os 10 mandamentos, pode colocar na tela, Êxodo 20, 14, o texto vai dizer o seguinte: não adulterarás, está na lei, está lá nos escritos. Deus passou isso para Moisés, mas no final dos 10 mandamentos, o último mandamento, verso 17, pode colocar o verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O que Deus fez nos 10 mandamentos? O Senhor relatou 9 condições, e quando chegou no décimo mandamento, o Senhor interiorizou essas ações. Não é só não adulterar, é não cobiçar o adultério no coração, não é só não roubar, é não cobiçar o roubo no coração, não é só não mentir, é nem pensar em querer mentir, é no interior que o Senhor está tratando. O verso 17 amplia todos os outros mandamentos, ele aprofunda até o nosso coração. O adultério, meu irmão, não se caracteriza pelo ato de ação que é cometido. O adultério, meus irmãos, começa na intenção de querer fazer. O roubo não começa, meus irmãos, no ato de fazer o roubo, mas sim na intenção de querer roubar. O assassinato não começa no ato que está assassinando, mas assim começa na intenção de querer fazer tal ato. É o coração que maquina todo o mal. Quando nós olhamos para os fariseus, nós vemos que eles tinham uma compreensão muito mecânica de Deus, muito de ação do que é feito. A adoração deles seguia ritos, seguia tradição, era exterior, mostrava que estava fazendo. A Mishnah vai dizer, e a história também vai dizer, que os fariseus e os saduceus já mostravam que estava indo ao templo distante, quando entrava nos portões, em cada esquina, em cada condição, já ajoelhava, dobrava o joelho para o templo, mostrando para todo mundo que estava indo adorar a Deus.
O conceito de obediência dos fariseus era mecânico. Se ninguém está vendo, se eu não estou praticando a ação, então estou bem. Tudo ligado a ações exteriores. Entendia que podiam adorar a Deus e adquirir a salvação de Deus por aquilo que estavam fazendo, pelos atos que estavam executando. Desde que eles não fossem culpados dos atos, eles estavam bem diante da presença de Deus, estavam aptos para isso. Nunca perceberam, meus irmãos, eles nunca perceberam que a lei de Deus, em última análise, é uma questão do coração, do nosso coração diante de Deus. Em Lucas, capítulo 16, verso 15, o nosso Senhor Jesus Cristo fala para eles. Ele fala o seguinte para os fariseus e os escribas, em Lucas 16, 15. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Os fariseus e os escribas, meus irmãos, eram indesculpáveis diante da presença de Deus. Uma presença de santo, aparentava ser santos e irrepreensíveis, mas diante de Deus eles estavam indesculpáveis. Por isso, meus irmãos, nessa manhã nós vamos falar sobre pecado, e não só vamos falar, como que nós precisamos como igreja falar desse tema, falar sobre o pecado, porque na atualidade vivemos em uma sociedade que é avessa a esse tema, que não quer ouvir sobre pecado. A doutrina do pecado não é popular em nossos dias. A armatiologia, que é a doutrina do pecado, é avessa a muitas pessoas e a muitas comunidades do nosso dia a dia. Pessoas e até mesmo líderes cristãos e igrejas inteiras repelem toda a ideia. Há igrejas que se levantam dizendo que não existe mais pecado, que tudo é lícito, tudo é possível e tudo pode. Existem outras que querem minimizar a ação do pecado, a natureza psicológica das pessoas, a transtornos humanos, desassociando do pecado que escraviza o ser humano. Quantos que colocam as ações pecaminosas como desvios temperamentais e individuais, que é possível ser tratado no consultório psicológico ou psicanalítico, ou quem sabe psiquiátrico. Mas na verdade, meus irmãos, o homem não quer ouvir falar sobre o pecado. A nossa geração tem uma aversão a ouvir sobre esse tema. Existem aqueles que convivem naturalmente com o pecado, como se nada tivesse acontecendo. Estão dentro da igreja, mas se relacionam com pessoas fora do casamento. Estão dentro da igreja, mas são corruptos e corruptíveis como qualquer pessoa do mundo. Estão dentro da igreja, mas maquinam planos maquiavélicos e de maldade, que fazem tramas e exercem ações contra outro ser humano. Que estão dentro da igreja, mas o ódio corrompe, a dor e a ira destroem e querem promover a destruição do outro. Estão dentro da igreja, mas estão ativos sexualmente sem estarem casados. Estão dentro da igreja, mas se unem de forma extraoficial e pecaminosa, sem a bênção de Deus, sem os laços matrimoniais. Estão dentro da igreja e querem ter filhos sem estar unidos diante da presença de Deus, e fazendo o que o mundo está falando aí, numa produção individual de ter filhos. E quantos que estão dentro da igreja hoje em dia e concordam com uniões ou relacionamentos que estão totalmente fora dos preceitos bíblicos. A Bíblia nos fala somente de um tipo de união, homem e mulher. Deus fez um homem e a mulher e deles fizeram um casal, unidos em Deus, unidos na presença de Deus.
E tem igrejas que se levantam, que se dizem inclusivas, que adotam todo tipo de união. União de um homem com outro homem, com uma mulher com outra mulher, de uma pessoa com um animal, de uma pessoa com uma planta. E crescem essas doutrinas demoníacas na presença daqueles que se dizem ser povo de Deus. Existem pessoas, meus irmãos, que não fazem, que não cometem adultério, que não fazem porfias, que não criam tramas, que não fazem corrupção, que não fazem gatos na sua casa, que não furtam energia, que não furtam água, mas mesmo assim apoiam pessoas que fazem tais atos, que fecham os olhos e dizem não tem nada a ver. Existem pessoas dentro da igreja que apoiam assassinatos de crianças não desejadas, que apoiam o aborto e acham que está tudo normal. A doutrina do pecado, meus irmãos, é inteiramente negada e evitada por muitos em nosso dia, e por isso o homem tem recebido atualmente o peso de tal negligência sobre esse assunto. Constroem um muro em torno de si e se afastam do relacionamento de Deus. O ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, toca a natureza do pecado. Ele não evitou, ele não fugiu do tema, nem abrandou o tema, ao contrário, Jesus fala sobre o pecado e ele aprofunda a noção de pecado da sua geração. O propósito da lei, meus irmãos, era mostrar a extrema pecaminosidade do pecado em nosso ser. E a doutrina do pecado, por causa disso, é urgente e necessária da nossa igreja. Somente conhecendo a natureza do pecado, nós entenderemos o caminho de salvação feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não entendemos aonde nós estamos, quem nós somos, nós não compreenderemos o que Cristo fez por nós. A doutrina do pecado é vital para a igreja de Cristo Jesus. E por isso, meus irmãos, nessa manhã, embora essa introdução tenha sido um pouco longa, eu quero falar de 6 motivos da sua importância para nós, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro motivo da importância da doutrina do pecado é que se não fosse o pecado, a encarnação do Filho de Deus não seria necessária. Se não fosse o pecado que tem no homem, o pecado que está em nossas vidas, no ser humano, a encarnação do Filho de Deus não seria necessário. Jesus Cristo não precisava ter nascido. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21, 22 vai dizer o seguinte: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Meus irmãos, não é suficiente, e o Antigo Testamento vai mostrar isso. Não é suficiente dizer para o homem o que deve ou não deve fazer. Isso não é suficiente para o ser humano. Não é suficiente dizer o que ele deve ou não fazer. Paulo vai dizer que não há justo nenhum sequer sobre a face da terra. Nós não somos justos. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Jesus nos tornou justos. Deus deu, meus irmãos, toda a exortação possível ao povo no Antigo Testamento. Lá no deserto ele enviou a lei e mostrou o que ele queria. Depois ele enviou os profetas para instruir e mostrar melhor o caminho diante da lei. Levantou perseguições, exilou o povo. O Senhor, no próprio falo do nosso Senhor Jesus Cristo, tentou por muitas vezes a juntar o povo como a galinha junto os seus pintinhos, mas não conseguiu, porque o homem é mau em todos os seus desígnios. Foi o que Deus falou para Noé, lá em Gênesis. O homem ama mais as trevas do que a luz. Não era apenas uma questão de mostrar o caminho certo, mas sim, meus irmãos, não era uma questão de instruir o povo,
mas sim uma questão de substituir o povo diante de Deus. Por isso Jesus Cristo é o nosso substituto, Ele nos substitui na presença de Deus. Nós somos salvos porque Cristo morreu da cruz e não porque somos bons. O pecado está arraigado no coração do homem e as suas obras são más em todos os seus desígnios. O pecado faz um abismo entre o homem e Deus. Em Jeremias, o profeta vai dizer que não havia uma pessoa que pudesse ser colocado diante da brecha. Só havia, meus irmãos, uma solução para cada um de nós. Só havia uma solução para a humanidade. Deus enviar o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Jesus desceu do céu, desde a eternidade, a fim de morrer literalmente em nosso lugar, em nosso favor. A morte de Jesus foi essencial, meus irmãos, por causa dos nossos pecados. Em Isaías 53:5, o profeta vai dizer o seguinte: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu irmão, minha irmã, Jesus veio ao mundo por causa dos nossos pecados. Ele exerceu o seu ministério terreno por causa dos nossos pecados. Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E Ele ressuscitou porque Ele é o justo e santo de Deus. Ele ressuscitou por cada um de nós. O segundo motivo que o pecado, a doutrina do pecado é importante para a igreja, é que se não fosse o pecado, se não houvesse o pecado, o homem não necessitaria ser regenerado. É por causa do pecado que está em nossas vidas, o homem necessita da regeneração. João capítulo 3, verso 3, Jesus vai falar o seguinte, João 3:3, a isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Considere uma coisa, meu irmão, nesse momento. Todo o ensinamento que a Bíblia traz sobre nós cristãos que começamos a andar com Deus. A Bíblia vai falar que nós nascemos de novo. João 3 vai dizer isso. A Bíblia também vai dizer que nós somos uma nova criação diante de Deus. A Bíblia vai falar que nós somos família de Deus, filhos de Deus. A Bíblia vai falar que nós passamos das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses ensinos, meus irmãos, não tem nenhum significado se não tiver antes a doutrina do pecado. Em nós sabermos quem nós somos. Quando nós nascemos de novo, recebemos uma nova natureza diante de Deus. Recebemos um novo coração diante de Deus. A salvação passa a fazer parte da nossa vida. A salvação que foi conquistada por Jesus Cristo e não por cada um de nós. O homem fecha os ouvidos para o pecado, meu irmão e minha irmã, porque quer continuar nele. Por isso não gosta de ouvir sobre o pecado. Se nós não gostamos da doutrina do pecado e fechamos nossos ouvidos para tal ensinamento, é simplesmente porque nós não somos salvos e ainda carecemos de ser regenerados e saber que somos pecadores. Ninguém pode seguir a Cristo Jesus se não nascer de novo, e Ele falou isso em João 3. Ninguém consegue seguir a Cristo e não entender a gravidade da sua situação nesse momento, que sem Jesus Cristo nada podemos fazer. Nós somos salvos porque Jesus morreu na cruz, porque aquela cruz recebeu o Filho de Deus e Ele verteu o seu sangue. Na cruz, o Senhor reconciliou cada um de nós,
o pecador com Deus santo, perfeito, imaculado, santidade infinita. Na cruz o Senhor disse: tetelestai, está consumado. Nós temos agora um relacionamento com Deus, porque nós fomos regenerados em Cristo Jesus. E essa é uma questão crucial. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Se não fosse o pecado, meu irmão e minha irmã, o pecado no homem, o homem não necessitaria ser regenerado. Nós precisamos da regeneração, passamos pela regeneração porque o pecado está na vida do homem. Terceiro motivo que nós encontramos importância na doutrina do pecado: se não fosse o pecado, meu irmão, a igreja não seria comissionada. Se não fosse o pecado, a igreja não seria comissionada. Mateus 16, verso 15 e 16 diz o seguinte, Marcos 16, capítulo 16, verso 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Meu irmão, minha irmã, não existe evangelismo verdadeiro sem a doutrina do pecado. Não existe evangelizar sem tocar na questão do pecado do homem. O homem precisa compreender a sua situação. Ele é pecador, ele não é bonzinho. O homem não está apenas em atitude boa, e só falta agora ele aceitar a Cristo. Ele está escravo do pecado e precisa que Jesus Cristo o liberte. Precisa entender quem ele é, precisa entender para onde ele está indo, e precisa entender o que Jesus Cristo fez para a vida dele. Não pode ser simplesmente: venha para Jesus, ele é um bom amigo, venha andar com ele que tudo será maravilhas na sua vida, as coisas mudarão, você será abençoado. Antes nós precisamos mostrar a convicção do pecado para aquele que não tem Cristo no coração. O homem precisa ser confrontado diante da santidade de Deus e mostrar que ele não é bom diante da presença de Deus. O homem, meus irmãos, precisa entender e pensar e verificar a horrenda consequência que ele está passando por causa do pecado na sua vida. Se não fosse o pecado, a igreja, nós que estamos aqui, não seríamos comissionados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Filho de Deus adverte sobre esta realidade ao homem. O nosso Senhor Jesus Cristo não fechou os olhos e não abrandou sobre essa situação. No seu ministério na terra, ele ensinou sobre a santidade de Deus. No seu ministério na terra, ele ensinou sobre a pecaminosidade do homem. E nesse texto que nós lemos, ele mostra isso. Ele ensinou a exigência da lei. Ele mostrou e ensinou sobre a eterna consequência do mal e da prática do pecado na vida do homem. Jesus fala em todo o seu ministério mais sobre o inferno do que sobre a vida eterna. Ele fala mais sobre o tema da perdição eterna, da morte eterna, do que em relação à vida eterna, mostrando a realidade que vem após a morte. E ele também ensinou ao homem, a cada um de nós, que nós podemos recorrer a ele, e ao recorrer a ele nós receberemos, meus irmãos, o livramento e a redenção da eternidade. Jesus é o libertador, ele livra cada um de nós da maldição do pecado. Depois de tudo isso, depois de ele mostrar tudo isso e ensinar tudo isso, ele vira para nós, para cada um de nós, para a sua igreja, e fala o seguinte: vai e faça o mesmo. Ele nos comissiona a fazer isso, a mostrar a situação do homem que está pecador. Pedro, João, diante do Sinédrio, lá em Atos 4:20, ele vai dizer o seguinte:
pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos calar de falar do que Jesus Cristo faz e fez e fará na vida do homem que é pecador. Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos da presença do Senhor, meu irmão e minha irmã. A igreja foi comissionada porque o pecado escraviza o homem que está lá fora. Quarto motivo, que a doutrina do pecado é importante para a igreja, meus irmãos, se não fosse o pecado, a santidade não seria exigida para nós. Se não fosse o pecado, nós não seríamos chamados para ser santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, existe uma urgente relevância no tema em nossos dias, sobre a doutrina do pecado. Se o nosso conceito de pecado é superficial, também o nosso conceito de santidade será superficial. Se o homem não caiu muito diante da presença de Deus, ele não precisa subir muito para estar na presença de Deus. Se o homem não caiu muito e não precisamos subir muito, nós podemos cultivar tranquilamente os pecados de estimação em nossos corações. Mas se o nosso pecado é uma total degradação diante da presença de Deus, o que nos cabe é mortificar a carne e vivificar o Espírito em nossas vidas. Cabe a nós examinar os nossos corações e assim poder participar dos elementos da ceia. E quantos participam do elemento da ceia e não examinam o coração e deixa esses pecados presentes no coração? Meu irmão, minha irmã, biblicamente, a Santa Ceia não salva ninguém. Ninguém é salvo pela Santa Ceia. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É pleno, é perfeito, é a ovelha imaculada. Não existe outra coisa que salve o homem senão o que Cristo fez na cruz. A ceia, a Santa Ceia, a celebração não salva ninguém, mas ela condena o coração que está impuro. Ela condena o coração que cultiva pecado. Ela condena o que está no coração, e o homem pode participar dela indignamente, não reconhecendo o que Cristo fez na cruz por ele. Se não fosse o pecado, a santidade não seria nos exigida nesse momento. Assim, meus irmãos, como o pecado, a santidade é uma questão de coração, de estado do coração e não de atitude. Não é meramente uma questão do que nós estamos fazendo, da roupa que estamos vestindo, se estamos de roupa comprida, se estamos de terno ou gravata ou não. Se vamos à igreja, participamos dos ensinos, vamos à escola dominical, celebramos o culto à noite, estamos em todas as programações. Não é uma questão externa, não é uma questão do que o homem faz, mas sim uma questão do que o homem é no seu íntimo, no seu coração. Não são apenas os feitos, mas os desejos, os anelos, as intenções do coração. Aquilo que está apenas no nosso coração e nós não cultivamos com carinho cada uma dessas coisas. A santidade, meu irmão e minha irmã, penetra o âmago do nosso ser e transforma de dentro para fora. Nós não somos santos por aquilo que nós fazemos, mas nós fazemos porque somos santos. Se o coração estiver refém do pecado,
Se o coração estiver refém do pecado, a santidade não está presente na sua vida e na vida de qualquer um que é escravo e refém do pecado. Em 2 Coríntios capítulo 13, verso 15, 2 Coríntios 13, 5, vai dizer o seguinte: examinai-vos a vós mesmos. Pode colocar, Sarinha. Obrigado, Sarinha. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado. Ser chamados, meus irmãos, nós somos chamados para uma vida de santidade na presença de Deus. E o último motivo, meus irmãos, aliás, o quinto motivo, se não fosse o pecado, o homem não perceberia a absoluta necessidade de um poder maior do que ele. Se nós não reconhecermos o pecado, nós não reconhecemos que precisamos de alguém mais poderoso do que nós. E essa pessoa é Jesus Cristo. João 6,68 diz o seguinte: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Para onde nós iremos, se só Jesus Cristo tem a palavra de vida eterna? O pecado faz o homem recorrer e depender de Jesus Cristo. Quando o homem sabe quem ele é e o que ele merece, ele busca urgentemente a ajuda. O pecado faz o homem reconhecer que sem Cristo, ele não é nada, ele não é ninguém. O homem, quando vê a si próprio e reconhece quem ele é, ele abomina de quem ele é. Ele vê que ele é pecador, ele se torna humilde de espírito, ele chora pelo pecado que está dentro de si, ele passa a ter fome e sede de justiça e se abriga em Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo pode livrar o homem do pecado, porque só Jesus Cristo tem a palavra de vida eterna. Se não fosse o pecado, meus irmãos, o homem não perceberia que precisa e necessita de alguém que é maior do que ele, Jesus Cristo. Ser cristão é uma vida de dependência. Nós somos dependentes. Quem fala, não, eu sou independente, foge todo o conceito bíblico. Nós somos dependentes. Reconhecemos que nós não somos nada. Reconhecemos que nós não somos merecedores de nada. E nada podemos fazer, que somente uma dependência de Deus. Nós viveremos a cada momento. Se somos alvos, meus irmãos, que nós somos alvos da misericórdia de Deus, sem fim, do seu perdão, que excede todo o nosso entendimento. E que no final de tudo, meus irmãos, de todas as coisas que nós passamos e achamos que podemos fazer, nós só conseguimos porque Ele pega com a sua mão direita e nos sustenta a cada momento. Em Isaías 41, verso 13, vai dizer o seguinte: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Só quando reconhecemos que somos nada e precisamos de ajuda, nós recorremos a Deus e Ele estende a sua mão para nós, a sua mão direita, e nos ajuda a cada momento da nossa caminhada. Somos chamados a reconhecer, meus irmãos, de quem nós somos e quem Deus é na nossa vida. Sexto e último motivo, convido já o louvor para estar conosco. Sexto e último motivo: se não fosse o pecado, meu irmão, se não fosse o pecado na vida do homem, nós não perceberíamos, e atentem bem, nós não perceberíamos as dimensões do amor de Deus para cada um de nós. Nós não perceberíamos a dimensão do amor de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Foi por amor que Deus se colocou em nossa direção para vencer o pecado que estava em nossas vidas. E quando olhamos para tudo isso, quando olhamos para tudo o que Deus fez, tudo o que Deus está fazendo e tudo o que Ele fará por cada um de nós, nós reconhecemos o amor de Deus por cada um de nós. Só quando o homem reconhece que é pecador, quando reconhece o pecado que está em si, ele consegue entender o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Deus não poupou o seu único filho por nós, mas entregou para nos livrar das amarras e da escravidão do pecado. Em Romanos capítulo 5, versos 7 e 8, diz o seguinte: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu na cruz porque Deus nos amou de tal maneira. Ele nos amou mesmo sendo pecadores, mesmo escravos do pecado, mesmo sendo as pessoas que nós somos. Mas, vis, pecadores, Jesus morreu na cruz, regenerou, justificou, nos colocou na presença dEle, nos fez uma nova criatura. Diante desse amor, meus irmãos, nós somos chamados a dar uma resposta, somos chamados a nesse momento, a examinar dentro e direto na fonte, examinar os nossos corações, retirar, meus irmãos, dele tudo que não agrada a Deus, tudo que faz parte da nossa natureza, retirar o adultério, o desejo do adultério, o desejo do assassinato, retirar a inveja, retirar o rancor, retirar o ódio, retirar a desunião, retirar a presunção de ser alguma coisa, retirar a cobiça, retirar a trama, retirar as armadilhas que tem colocado e tantas coisas mais que a nossa natureza contamina o nosso coração. Tudo aquilo que não gerou ainda um ato, mas está presente na nossa vida, está presente quando nós deitamos e pensamos, está presente no nosso coração. Colocar tudo diante de Deus e falar: Senhor, tire isso da minha vida, tire isso da minha vida, não quero isso na minha vida. Nós temos um grande exemplo de uma pessoa que teve essa atitude, e por isso foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Em Salmos 51:10, Davi vira para o Senhor e canta e ora ao Senhor o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você, meu irmão e minha irmã, você que está em casa, você que está aqui, é chamado a dar uma resposta. E qual será a resposta que você dará nessa manhã a Deus? Você pode nessa manhã pedir ao Senhor renovar em você um espírito inabalável, assim como Davi fez. Você pode pedir ao Senhor nessa manhã criar um coração puro, assim como Davi fez. E assim, meus irmãos, você pode chegar diante do Senhor com o maior anelo, com o maior desejo que um homem pode ter, que uma mulher pode ter em seu coração, de ser chamado de um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, um homem, uma mulher segundo o coração do nosso Senhor. Para isso fomos chamados, para isso o anelo tem que estar em nossas vidas, em saber que sem Deus, sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, sem nada que Deus fez em nossas vidas,
nós podemos fazer. Dependemos dEle, dependemos todos os dias e a cada momento. Por isso, ore ao Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Vamos louvar o Senhor?